Bom, gente, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, a ideia hoje é falar sobre comportamento sedentário e saúde cardiovascular no envelhecimento. Então, minha fala vai ser mais focada na população idosa. E aí vou tentar compartilhar um pouco do que a gente tem feito, inclusive, aqui na UFRN, em relação a esse tópico específico. Bom, quando a gente pensa em comportamento sedentário, acho que é importante a gente ampliar um pouco, né, a visão sobre os comportamentos de movimento nas 24 horas. Então, a gente pode considerar que durante as 24 horas a gente basicamente divide o nosso tempo no sono, em comportamento sedentário e em atividade física. E aqui é importante que fique clara a definição de comportamento sedentário, que seriam aqueles movimentos na vigília, caracterizados por baixíssimo gasto calórico, né, menor do que 1,5 equivalentes metabólicos ou MEDs, na posição sentada, deitada e reclinada. Esse estudo espanhol ele é bem interessante, que ele caracteriza de forma detalhada como que as pessoas idosas gastam seu tempo durante 24 horas nos comportamentos de movimento. E a gente pode perceber que, especificamente em termos de comportamento sedentário, é aproximadamente o gasto de 1/3 das 24 horas, né? E o comportamento sedentário mais comum na população idosa, que caracterizado, é a posição sentada passiva, que corresponde a aproximadamente 5 horas por dia. É interessante notar que na população idosa, o tempo gasto em atividade física moderada e vigorosa, que é a base da nossa recomendação, é muito baixo, né? Por volta de aproximadamente 2%. E a maioria dessa atividade moderada e vigorosa, ela é realizada sob a forma de caminhada. Aqui, compartilhando com vocês dados aqui da população idosa jovem de Natal, entre 60 e 80 anos, de uma forma geral, é o que se considera a população idosa jovem. Aqui a gente tem um retrato, né, da vigília. Então, quando a gente olha para a vigília nessa população, a gente tem que eles são aproximadamente 270 pessoas avaliadas aqui no nosso estudo, CORE. Por volta de 10 horas e meia eles gastam em comportamento sedentário, são dados captados por acelerometria, por volta de 6 horas em atividade física leve e aproximadamente 2%, ou cerca de 17 a 18 minutos por dia, em atividade física moderada e vigorosa. Então, de fato, a gente pode entender que 2/3 da vigília na população idosa, de uma forma geral, esses 2/3 são gastos com comportamento sedentário. E aí, quando a gente olha o padrão desse comportamento sedentário aqui, né, dessas 10 horas e meia de comportamento sedentário por dia, a gente tem que aproximadamente 6 horas são gastas com períodos de 10 minutos ou mais em comportamento sedentário, né? E aproximadamente 2 horas e meia, quase 3 horas, na verdade, do tempo em comportamento sedentário, do que a gente chama de comportamento sedentário prolongado, ou seja, em períodos acima de 30 minutos ininterruptos. Aproximadamente 3 a 4 períodos de 30 minutos consecutivos ou mais, o que aponta por volta de 3 horas por dia de tempo gasto em comportamento sedentário prolongado da população idosa. Então, para a gente ter uma ideia desse padrão. Quando a gente olha as interrupções de comportamento sedentário, tem um aspecto que nos chama a atenção, que por volta de 6 horas ocorrem as interrupções de comportamento sedentário por dia, em períodos pelo menos de 1 minuto de interrupção, isso por volta de 107 interrupções por dia. E quando a gente olha períodos de interrupção mais prolongados, 5 minutos ou mais, e esse é um período interessante, porque geralmente é o que tem sido associado com melhoras, pelo menos agudas, de marcadores, de indicadores de saúde cardiovascular e metabólica, esse tempo ele cai sobremaneira, por volta de 3 horas e meia por dia, em torno de 21 períodos de quebra de comportamento sedentário ao longo do dia, também dados aqui da nossa população de Natal. E é importante a gente entender esse cenário, porque hoje já está mais documentado, essa é uma revisão recente, né, dos impactos negativos, principalmente sobre a saúde cardiovascular e metabólica, do comportamento sedentário, do tempo gasto em comportamento sedentário por dia e principalmente o tempo gasto em comportamento sedentário prolongado, em uma série de marcadores, indicadores de saúde cardiovascular e metabólica, e os potenciais benefícios da interrupção desse comportamento sedentário, né, seja por forma de quebra do comportamento sedentário em períodos curtos ou substituição
do período sedentário, do tempo sedentário por uma prática de exercício físico ou de atividade física mais continuada. Então, a gente está bem documentado o efeito deletério do comportamento sedentário, tempo sedentário, e dos potenciais benefícios da interrupção ou da substituição do tempo sedentário por atividade física. Tem um aspecto interessante que tem sido cada vez mais discutido, que é a interação do tempo sedentário com os níveis de atividade física. Então, esse é um primeiro trabalho que jogou luz de forma mais forte, pelo menos com essa evidência epidemiológica, sobre talvez esse efeito interativo entre atividade física e tempo sedentário. Então, se a gente olhar esse dado aqui, com mais de 1 milhão de pessoas, quando a gente olha esse grupo de pessoas de meia idade e pessoas idosas muito ativas, que gastam por volta de 60 a 75 minutos de atividade física moderada por dia, são dados autorreportados, percebam que as pessoas com mais tempo gasto em comportamento sedentário não têm um aumento de risco de morte comparado às pessoas muito ativas com baixo tempo em comportamento sedentário. Entretanto, se a gente olhar esse outro grupo aqui, muito inativo, pessoas que gastam menos de 5 minutos por dia em atividade física moderada, a gente percebe uma relação dose-resposta entre tempo reportado sentado e risco de morte. Então, isso sugere, parece que há um efeito protetor de níveis mais altos de atividade física, principalmente atividade física moderada e vigorosa, em pessoas que apresentam um nível de comportamento sedentário mais alto, o que não acontece com a população muito inativa. Esses dados foram replicados com acelerometria, com medidas objetivas, e o cenário é muito semelhante. Então, percebam que aqui a população ativa, mesmo com alto comportamento sedentário, então essa população ativa com por volta de 35 minutos por dia de atividade física moderada e vigorosa, mesmo com comportamento sedentário por volta de 11 horas ou mais, não apresenta risco aumentado de mortalidade comparado ao grupo referência, pessoas ativas com baixo comportamento sedentário. Entretanto, quando olhamos o grupo inativo, ou seja, aquele grupo com menos de 2 minutos por dia de atividade física moderada e vigorosa, aqueles com mais comportamento sedentário apresentam o risco de morte mais elevado. Então, esses dados parecem ser consistentes em relação a essa interação entre nível de atividade física e comportamento sedentário. Outro aspecto importante, recentemente demonstrado por esse consórcio, envolvendo 5 estudos grandes epidemiológicos, por volta de 12 a 15 mil pessoas, mostrando a relação agora entre risco cardiometabólico, que aqui pelo Z-score envolvendo pressão arterial, colesterol, circunferência da cintura, IMC, glicose de jejum, e atividade física. Então, quanto mais ativas as pessoas de meia idade e pessoas idosas são, menor esse score de risco. E quando se analisa a diferentes posturas, aqui a postura em pé e a postura sentada, mais uma vez se observa uma relação positiva entre tempo sentado e score de risco cardiometabólico, principalmente essa associação é mais forte nas pessoas que gastam mais de 10 horas por dia na posição sentada passiva. Trabalho ainda desse mesmo consórcio, desse mesmo grupo, bem interessante, mostrando que a substituição de todos esses comportamentos, atividade física moderada e vigorosa, atividade física leve, ficar em pé e sono, por comportamento sedentário, isso piora os indicadores de saúde cardiometabólica, aqui demonstrado pelo IMC, mas o comportamento é o mesmo para os outros indicadores, ao passo que quando o comportamento sedentário, o tempo sedentário é substituído por esses comportamentos mais ativos, há uma melhora desse perfil de risco cardiometabólico. Então, portanto, a substituição do comportamento sedentário por comportamentos mais ativos tem o potencial de melhorar esse perfil de risco cardiometabólico de pessoas, nesse caso de meia idade, pessoas idosas. Bom, aqui no nosso grupo nós estamos bastante interessados nessa relação interativa entre comportamento sedentário e atividade física, e esse estudo conduzido pelo Yuri, que faz doutorado conosco aqui no nosso grupo, ele mostrou que há uma relação entre o score contínuo de síndrome metabólica e tempo sedentário, medido objetivamente pelo acelerômetro, e
E o número de passos por dia, que é uma medida de atividade física total, afinal, o número de passos por dia engloba a atividade leve, moderada, muito leve, moderada, vigorosa. Então, o número de passos moderou essa relação entre tempo sedentário e score contínuo de síndrome metabólica. Percebam que pessoas com... O ponto de corte foi por volta de 6.000 passos, então, pessoas idosas com menos de 6.000 passos por dia, a relação entre tempo sedentário... Houve uma relação positiva entre tempo sedentário e score contínuo de síndrome metabólica. Entretanto, essa relação ela deixou de ser significativa nas pessoas com aproximadamente 6.000 passos ou mais por dia, mostrando aí talvez um efeito protetor da atividade física sobre o comportamento sedentário em termos de saúde cardiometabólica. Esse outro trabalho da Raíssa, nós investigamos a relação combinada entre atividade física moderada e vigorosa e tempo sedentário. Então, aqui nós dividimos a população idosa em 4 perfis de comportamento e movimento na vigília, vamos entender dessa forma. O melhor perfil, mais ativo, aqueles que cumpriam as recomendações e apresentavam baixo nível de comportamento sedentário. Como a gente não tem um ponto de corte claro, né, para definir o que é baixo e alto comportamento sedentário, nós utilizamos a mediana, então esse aqui seria o melhor perfil. E o pior perfil seriam aqueles que não cumpriam as recomendações de atividade física moderada e vigorosa e apresentavam alto comportamento sedentário. Bom, utilizando esse grupo pior como grupo referência, inativos e alto comportamento sedentário, o que é que nós observamos? Que os grupos ativos, mesmo aqueles com alto comportamento sedentário, eles demonstraram um menor score de síndrome metabólica, né, indicando aí um melhor perfil de risco cardiometabólico, e os grupo ativo com baixo comportamento sedentário apresentou uma tendência ainda a melhor perfil cardiometabólico. É interessante notar que o grupo inativo com baixo comportamento sedentário não apresentou um menor risco comparado ao grupo referência, o pior cenário. Então, aqui a gente demonstra que, na verdade, o nível mais elevado de atividade física moderada e vigorosa, de fato, parece ter um papel importante, né, principalmente quando combinado com alto nível de comportamento sedentário, no que diz respeito a gerar um melhor perfil de risco cardiometabólico. Agora, o que nós estamos interessados é entender padrões de comportamentos de movimento nas pessoas idosas, se é que existe um padrão ou padrões diferentes, né, e como que esses padrões podem se associar, se relacionam com o perfil de risco cardiometabólico. Então, esse é um estudo recente, publicado esse ano, que nós procuramos identificar, adicionando todas as variáveis, pelo menos as mais clássicas, da acelerometria, então tempo sedentário, atividade física leve, moderada e vigorosa, número de passos por dia, o pico de cadência de 30 minutos por dia, e nós conseguimos identificar, uma análise mais específica, estatística, análise de componente principal, basicamente 2 perfis que a gente denominou de perfil tartaruga e perfil lebre, de comportamentos de movimentos nas pessoas idosas. Então, o perfil tartaruga ele foi caracterizado como menos tempo sedentário, mais atividade física leve e maior número de passos por dia. Enquanto o perfil lebre foi caracterizado com maior nível de atividade física moderada e vigorosa, maior número de passos e maior cadência de passos, pico de cadência de passos nos 30 minutos mais intenso ao longo do dia. E aí o segundo passo dessa análise foi associar esses padrões de comportamento e movimento, padrão tartaruga e lebre, com indicadores de saúde importantes para o envelhecimento saudável. E aí nós consideramos saúde cardiometabólica, pelo score contínuo de síndrome metabólica, composição corporal, massa muscular apendicular, de braços e pernas, né? Massa magra, na verdade, apendicular, pelo DEXA, e um score de capacidade funcional, utilizando a bateria de Hickley-Jones, né? Envolvendo os testes funcionais mais comuns. O que é que nós observamos? Que o padrão tartaruga, ele se associou a um melhor perfil cardiometabólico, né? Menor score contínuo de síndrome metabólica, e o perfil lebre, além de se associar com o melhor perfil cardiometabólico, também se associou com a maior quantidade de massa magra apendicular e melhor aptidão física
demonstrado pela bateria de Hickley-Jones. Então, aqui a gente tem alguns insights sobre essa questão, sobre a relação de diferentes padrões de comportamento e movimento com risco cardiometabólico e com outros indicadores de saúde na população idosa. Um aspecto, já para finalizar minha fala, que nós temos discutido é a dificuldade, portanto, de se identificar esse padrão combinado de atividade de baixo nível de atividade física moderada vigorosa e alto nível de comportamento sedentário, alto tempo gasto com comportamento sedentário. Então, considerando que a literatura reporta que a grande maioria do tempo em atividade física moderada e vigorosa da população idosa, principalmente, é gasto com caminhada, principalmente, então, considerando o padrão de movimento do dia, nós pensamos se seria possível utilizar uma métrica de atividade física, que seriam os passos por dia, para tentar captar perfis combinados de pessoas idosas com baixo nível de atividade física, moderada e vigorosa, e alto comportamento sedentário. Então, nós fizemos essa análise com a nossa população e nós observamos que a quantidade de passos por dia e o ponto de corte que identificamos com um bom valor de curva ROC, menor do que aproximadamente 5.200 passos por dia, conseguiu identificar idosos com perfil combinado menos saudável, com alto nível de comportamento sedentário e baixo nível de atividade física vigorosa. Então, a gente está trabalhando ainda nesses dados preliminares para talvez ter uma métrica que seja simples de ser entendida para tentar captar esses perfis combinados, esse perfil combinado pior em termos de saúde, que é aquele com alto comportamento sedentário e baixo nível de atividade física moderada e vigorosa. Então, só para finalizar minha fala, é importante apontar que houve várias modificações importantes na última década em termos de diretrizes da OMS para pessoas idosas, e o comportamento sedentário hoje em dia é reconhecido dentro dessas novas diretrizes. Então, lá em 2010, a gente tinha uma diretriz focada em atividade física, de 2020, atividade física e comportamento sedentário, com a importância de atividade física com períodos menores que 10 minutos para a saúde, né? E a importância da substituição do tempo sedentário por qualquer atividade física de qualquer intensidade. Então, queria agradecer a todo o grupo que temos, todo o nosso grupo, o Grupo Hexa, que temos trabalhado fortemente nessa temática de comportamento e movimento nos últimos anos, principalmente na população idosa, e fico à disposição para a gente conversar e discutir sobre esse tópico nos próximos minutos.